Atenção tripulação, preparar para descolagem. Bem-vindos ao vuelo TAG, compañera de Angola para Arriba, muchachitos. Luanda para Habana. Nos vamos a volar. Y conmigo está a mi colega ¡Ra! que hospedera del aire. Vamos. ¿Cómo es, colega? ¿Cómo es que? Vamos. Yo estoy muy bien. Se presenta, por favor. Mi nombre es Dikla. Nosotros nos Boritis. vamos a volar Boritis. para Habana. Venga con nosotros para nosotros. volar juntos. Vamos El a volar. avión a Habana, pero no cae. No cae. Nunca se cae. Por cae. supuesto, te puede ficar a voluntad que este vuelo usted va a gustar. Que vamos con Usted prisa. va a gustar. Es verdad. Que lo vamos a cumplirlo hasta llegar a La Habana. Con todas las normalidades. Cuando lo llega, nos vamos a danzar en Habana. No, primero vamos a aterrizar. Aterrizar. Luego al avión. Ujú. Y En el aeropuerto. en el aeropuerto de Habana. ¿Cuál es? No me te acuerdo acuerdas. el nombre. El José nombre. Martí. José Martín. José Martí. Nos vamos a Martín. aterrizar José en el Martín. aeropuerto José Martín. Y hoy tenemos aquí Una convidada muy especial. muy especial. Lo digo yo. Rosana David con accent. Bienvenida. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Sejam todos Sem muito bem-vindos accent. a bordo. A Rosana David é gestora de clientes e também produtora de audiovisual. Ela trabalha neste conteúdo também, conteúdos assim audiovisuais, e tem feito muitos voos, não só por Angola, mas também por outros países do mundo. Por isso vai estar aqui hoje connosco a partilhar as experiências dela. Não é, Rosana? Bem-vinda, Sim, muitíssimo obrigada. bem-vinda. Muito Não, obrigada. não é só Rosana que temos. Tenemos un quê? Ya- Cuidadito, comandante. ¿Qué pasajero, quieres hablar? una grande ¿Quién persona. eres? ¿Quién eres? Grande persona. ¿Quién eres? Dilo nombre. Señoras y señores, con Joelson ustedes, Vasconcelos. Joelson Vasconcelos. Joelson Vasconcelos, Muchas gracias. representante TAG. Si tú eras algunas preguntas para TAG, nos mande. Nos mande, puede hacerlo. Joelson van a responder Vamos a responder todo. todo. Quando nós vamos para Havana, quando nós fazemos Luanda a Havana, que língua hablamos? ¿É português ou espanhol? Portugués, porque la compañía aérea Es angolana. es angolana, Por habla supuesto. portugués. Espera, só para saber, estamos a falar Mas espanhol. depois, Só para saber. Eles levaram, influenciaram. Só para Foi saber. influenciado. inauguramos as legendas Legendas. do Pode Sabias que Vamos ter aqui as legendas. mais trabalho para a produção. Aí está, legendas, né? Então inauguramos as legendas e vocês... mas espanhol entende-se bem, né? Também entende-se bem. Entende-se sim, bem. entende-se bem. Mas, na verdade, quando nós damos as instruções, o comandante dá as instruções e fala também Não, para os português, passageiros, português. aí é português. Mas depois Português. era português, inglês e francês. Português e Nesse inglês, caso, não tem sim. espanhol? Não, espanhol não. Nós passageiros cubanos em Angola acho que já falam todos português, de Todos, certa forma, já estão Mas ambientados. nunca perdem o sotaque. Espanhóis, Nunca cubanos, perdem, é. brasileiros nunca perdem o sotaque. Sim, aquilo é... São autênticos. A base está sempre lá, não não é? Está A base sempre lá. tem que manter. Já Línguas agora, latinas. uma pergunta que surgiu. Normalmente, dependendo de onde estiver a sede da companhia, vai falar a língua materna. Uhum. É adicionado uma ou duas línguas, Uhum. que são sempre português, inglês e francês? Francês. Dependendo No do... caso da TAG, Sim, no caso das Sim. companhias que falam português. sim. Bem, a segunda língua será sempre o inglês, não é? Porque é a língua Mais internacional. mais internacional, de negócio, de business ou de aviação também. No caso da aviação também. Depois, aí sim, há umas que colocam uma terceira língua, que é sempre o francês também, que segue a seguir. Mademoiselle et Monsieur, Mas, bienvenue. por exemplo, damos um exemplo. A Alain Emirates fala árabe, por exemplo. Árabe. Quando se ouve, quando se brinda, Habibi, só comandante. bebê. Quando se De Olha olhar brinda, nos nos olhos, olhos. tem desejo nos depois olhos. levantas, E depois é que bebes, sim. Onde é que vai? Uau. depois tens que dizer o desejo, né? Tipo,
Bom desejo, não vou contar. Pronto. Rosana, Misty, uma pergunta para começarmos já. Misty. Misty, uma pergunta para começarmos. Antes de entrarmos no avião, Diz-me lá. tu quando passa naquela máquina, através dos brincos todos, não vai pi, 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 Não há pi, pi. pi, tudo é por pi, pi. detrás. Acusa Não. ou não Não, acusa? não acusa. Ah, são Não daqueles... acusa. Não acusa. plástico. Não acusa, porque os brincos também não acusam. Não? Não, Os não brincos acusam. não, por acaso não acusam. Acusam. Porque senão já viste o tempo que ela demorava, agora todo Tirar- mundo à espera, a uma tirar fila todos os enorme. piercings. Não, mas sai rápido. Isso é só desenroscar de um lado Aham, e de um lado e do tirar. outro. Yeah. Só Um look desenroscar. super artístico, né? Para Sei. quem trabalha também com arte noutra perspectiva. Sou Estamos artista. habituados a pensar que os artistas são aqueles que dão a cara, né? Os que cantam, os que representam, mas quem está no backstage também faz arte, né? Rosana, queres falar-nos Sim, um bocado do teu trabalho? É uma arte lidar com artistas. Literalmente é uma arte. Porque É requer preciso muita calma. calma, muita paciência. Flexibilidade. Pois, Por tens exemplo, de como é que ter- é lidar com a Digo? A Que dica é uma diva, fácil. não é? Uma diva. A ver ela a preparar-se olha, ali ao Até velho, não né? é, até não, Não? é. Até não é assim tão diva. Que mal feitio ela. Nem já. É super fofa e super fácil de ser de lidar. Puxa Mas eu sou saco. suspeita. É mais fácil por Sou- Puxa sou- saco. Não estou a sério. Eu sou... O que é que tens contra mim, Rui? Fala, diz agora ou cala-te para sempre. como- Ela Comandante, estava a fala. dizer que tu eras tipo diva. Comandante que Rui, é estavas mais fácil perguntar qual é a parte mais difícil. se calhar. Qual é a parte mais difícil? Qual é a parte mais Com a difícil? diva, mas a parte mais difícil eu diria que responder. Uhum. Sim, ela às vezes demora muito a responder e às Ah, vezes se ela eu tenho que está estar no a... ar, se ela está no ar. Ah, eu e o meu telefone Deve temos ter uma um- relação um bocado complexa. Deve ter uma lista ali de Ouve. mensagens por responder. Yeah. 2 dias depois eu ia responder a depois. Rosana. Rosana, eu não vi. Literalmente. Ai, Mas eu desculpa. sou rápido. Eu sou bem rápido, né? Depende. Também Então, para te Sou bem conectar é rápido. difícil Um divo, às um vezes. divo. Também, nesse sentido és. Se me apanhares num dia, numa sexta, num sábado, Aí isso é esquece. quase impossível. Esquece. É quase impossível, Estás mas muito é ocupada em compreensível chamadas por causa internacionais. do coisa. Muitas Sim, como chamadas voos internacionais. Com muitos voos Por internacionais. falar em voos internacionais. Todos me querem lá fora. Oh, É muito agendamento. a desejarem-te. A desejarem-me. Falando em voos internacionais, nós estamos a voar para a Havana e neste voo queremos falar um bocado dessas experiências, das tuas experiências, Rosana. Quais são as tuas experiências internacionais mais marcantes? Já foste à Havana? Já Não, foste a por Cuba? acaso não. Também não, Eu quero. está na minha bucket Eu list. também não. Também na não. minha bucket Os list. três não. Quero tanto ir. Se bem que dizem que poor network, né? No telefone, esquece dentro da cidade. Não tem a rede, né? Eles têm essa situação e que também há situações que se calhar não vamos gostar tanto, como o acesso à comida. Mas não sei. A Havana é um destino que os angolanos num vão bom voar muito. hotel, se calhar. Não é? Não, os hotéis, Não, os hotéis as não, unidades né? hoteleiras, talvez um ou outro, mas há um problema assim, de rede, roaming, sim, é um problema. Para não ficarmos aqui com. Depois nós estamos habituados a estar conectados, chegamos lá, mas também dá para aproveitar, né? Tu ficas offline durante o Sim, período. também. E estás a fazer um detox em. O voo é uma. É qual quinzenal. Qual é? Quinzenal. A frequência, portanto, é um voo quinzenal. Ok. Então obriga-te a estar lá 15 dias. Uma frequência atrás. de 15 em 15 dias. Obrigado Tu por não estar podes lá ficar 15 menos dias. do que 15 dias então, quando voas. Sei. Sim, Por é quê? muito. Por causa do volume de passageiros Não, ou sim, por causa também do... É uma opção Devia ser que de uma tivemos vez por em cada semana, volume de passageiros, portanto, ele não é uma rota. Acho que já numa edição anterior esteve aqui o comandante Rui Carreira, até teve uma boa explanação. Portanto, é uma rota, no fundo, estratégica, não é? Uma visão do Estado, não é puramente comercial, mas que nós. Então nunca te ha ido a La Havana. Que outras experiências internacionais que você... São poucas, mas são muito boring, tipo, não tem normais, não houve nada de fora de normal. Define normal. O que é normal para ti? Se calhar é normal para ela. Calhar, Não, exato. normal, passei pelo serviço de imigração, depois passei pela revisão de tudo que eu estava a levar, fui para Não foste presa nem nada aí. Não fui. A única levavas coisa. dinheiro mais de a 10 mil única. dólares, na altura eram Não, 10 teve mil sim uma dólares. experiência que eu não gostei muito, mas foi muito mais pela forma como eu fui abordada. Primeira vez que eu fui para Portugal. E eles Cá lá. ou lá? Lá. A chegar lá. E eles têm a cena de fazer a inspeção da bagagem logo que estás a sair. E não gostei dessa Inspeção abordagem. manual, né? Aquela Sim. manual. Não gostei da abordagem que me foi feita. Não, achei muito rude. Eu estava a passar naquele corredorzito e a senhora que estava, acho que é, posso Mas em dizer, Portugal ou aqui? em Portugal mesmo já. Portugal. Mas hoje em dia já não fazem isso. Ela interpelou-me, estava a passar, né? Por exemplo, estava a passar assim no corredor, ela estava do lado direito, Ah, sim. entrou no meio e Sim. tipo, e puxou-me e tipo, vem passar lá tipo, para ser revistada. Eu tipo,
Sabe porquê? Como se tivesse alguma coisa. Não, mas eu Pá, comprei. Se calhar olhou para ti essa É só um espírito. Não, naquela altura nem tinha piercing. Delinquente. Naquela altura nem tinha Tu tens piercing. cara, tu tens pinta É, assim. meu Como Deus, assim? Rui, que Não, tem isso? cara, tem Que cara. isso, De quê? Rui? Cá, me diz. Isso é preconceito. Não, muito, Não é dos muito. bonitos. Não, Isso é naquela preconceito. altura eu não tinha piercings. Literalmente eu só tinha se calhar esses dois. Né? 4 em cada lado. Não, mas eles Mas fazem assim, aleatoriamente, sim. nem sempre Ah, tem. sim, é Sim, aleatório, eu sei que aleatório. eu compreendi que é aleatoriamente e compreendi que é o trabalho dela. Mas a para forma- mim A forma a como abordou. abordagem Sim, a é que é, abordagem foi péssima. é que não precisa ser assim Nós agressiva. aqui temos muitas reclamações de passageiros que venham de fora e que sintam também essa abordagem rude Muito. de alguma forma. Muito. Temos. Aqui temos, mas é mais com a imigração. Portanto, ali, Imigração. Assim, Já viste Que é o que Serviço de Migração Estrangeiros, não eles é riem. propriamente ataque, não é? Eles nunca aparecem. Para ti, para mim também. Mas Sim, vocês são figuras forma geral. públicas, mas para uma pessoa normal. normal, Oh, se boa calhar tarde. tem. Bem-vindo. Mas Se aquela coisa já de polícia. melhorou, Eu tive já essa está um bocadinho experiência nos mais Estados cedo Unidos desse da América. processo. Mas Já olha, melhorou Foi depois muito, do 11 de muito. setembro, Em também tive Lisboa, essa experiência. já me Super abordaram militarizada. uma vez e houve uma altura que era muito frequente, há alguns anos atrás, que era porquê? Por causa do tabaco. Sim. Ah, O sim. tabaco aqui era muito barato. Yeah. E Só lá é que muito não caro. valor. Lá é Sol, muito caro, E sim. nós levávamos os. E não maços. só, quem fala de tabaco fala do óleo de palma, fala de outra coisa que nós Fogo de bombom. gostamos de levar para o pessoal que está em Portugal Quitabas. e muitas das vezes não passou os trâmites legais e eles têm que ter esse cuidado de não deixar passar. Pois, passageiro que vem de Angola, se calhar, já é um alerta e depois ficam a fazer essas revistas mais aleatórias. Mas a história da Rosana fez-me lembrar, eu viajar depois do 11 de setembro para os Estados Unidos e a militarização que havia no aeroporto. Meu Deus, tu parece que chegaste para o inferno, né? Sim, Porque tu vistam vais de pelo tudo, corredor, sim. até aí, tudo bem. Quando tu chegas àquela zona, e aquilo é mesmo rude. É rude, Pelo menos aí- naquela aí altura foi. O 11 de Não, setembro não sei mudou a como é que- aviação por completo. Mudou a tudo, aviação sim. por completo. Completo. Revistam-te tudo, tu praticamente Só pela segurança. despes-te para passar. E a forma como eles lidam também com o passageiro, né? É como se tu fosses sempre um iminente, Um iminente perigo. perigo para a própria sociedade. Agora, se calhar, dá um E bocado tem mais cães tranquilo. e tudo. Até os Estados Unidos têm cães. Usam Não, os tem cães. cães, né? E muita metralhadoras, gente, tudo. Mas não é Vídeos só com os Estados Unidos que metralhadoras têm que usar os cães, dependendo do tráfego Por causa do, das drogas. do tráfego Sim, do sim, sim, aeroporto, sim, sim. eles fazem mais Fazem. rotinas de inspeção. Eu também vi falam aquilo sobre isso. dos acidentes aéreos, que eu estava a dizer que parece uma coisa estranha, mas deixava-me tranquila saber que, afinal, para acontecer um acidente, não é nada daquilo que nós pensamos. Mínima turbulência, uma pessoa fica com medo. Não, Calma. não, não. O programa tranquilizava, mas outras pessoas, se calhar, não, né? Vê um programa de acidentes aéreos e tu, ai, mais assustada. Eu ficava mais tranquila. A casa ficava mais tranquila. Pode ter vários efeitos. É aquilo que se diz, não é? Os acidentes, um. O as Danilo também hipóteses, disse a mesma coisa. Eu fico tranquilo. as aqui, hipóteses fiquei de a estudar. acontecer um acidente aéreo são mínimas. mínimas. Se formos a comparar o rácio do número de voos que existem por dia e o número de acidentes, é o transporte mais seguro. Nós, por exemplo, em sim. Angola, graças a Deus, não tivemos nunca nenhum acidente aéreo. Grave. No Internacional, passado, não. graves Voo não, mas já internacional. tivemos no passado alguns, mas já há algum tempo. Já tivemos algum até doméstico. Já tivemos, doméstico. sim, Mas sim. tivemos. Que Tiveram tipo de acidente é que helicóptero. foi? Eh, Sim, foi helicóptero, não foi? Sim, com... Estou-me a lembrar da aeronave nenhuma. Sim, não, helicóptero sim, mas houve um com ataque, mas já foi, Há uns bons anos atrás. talvez já foi, bem, se a memória não me falha, talvez quase 20 ou 20 e poucos anos, talvez. E a produzir conteúdos audiovisuais, de certeza absoluta que há muitas viagens por Angola. Agora estou-me a lembrar, por exemplo, dos fotógrafos, dos câmaras que passam a vida a Viajam muito, viajar. sim. Também vais nessas viagens, Rossana? Ainda não, mas quero muito viajar por Angola pelo trabalho, porque é muito diferente de tu estares a ir para Turismo, não turismo. tem nada a ver, nada a Primeiro é ver. que Eu que tu- te diga. Primeiro é que quando tu vais a trabalho, tu não tens tempo para visitar nada. Nada, literalmente nada. E segundo é que os locais que tu visitas são só normalmente os locais onde tu vais filmar, vais fotografar ou tens alguma coisa para fazer. É uma outra perspectiva. É uma outra perspectiva tens uma outra perspectiva do local, tens acessos que uma parte das pessoas não tem, sabes de coisas que as pessoas nem sequer nunca vão saber e conheces pessoas extraordinárias no mercado. Uau. Que pessoas extraordinárias já conheceste, por exemplo? Deixa-me cá ver. Artistas, conhecido. angolanos, Artistas. internacionais. Ela deve ter conhecido O a Rui cara Silva. metade. A cara... O Rui Ah, me Silva, conheceu sim. mesmo aqui. Foi aqui. Pessoas extraordinárias. Tens a Estás certeza perceber? que foi aqui, Rui? Oh!
Tivemos outro encontro. Agora- que eu não lembro. Estamos noutro podcast agora. Foi onde? Foi onde? Lembro-me. Agora, Lembro-me. onde é que foi, Rui? Depois eu É, vou te lembrar. Vais-me lembrar. Dá para lembrar aqui ou não? Tá, Puxa aí um bocadinho. É Rui, onde lícito que ou foi? ilícito? Até lembrar aqui. fica vermelho, não? É, vi, estás a ficar aos poucos, calma, vai Vermelho. chegar lá, vai chegar lá, um tomatinho. Mas eu fui ao Namibe também a trabalho e por acaso posso dizer a mesma coisa. Não vi a Velvet Mirabilis, não fui ao deserto, Eu fui. porque fui numa outra perspectiva. Então tenho que voltar à cidade, mas agora como turista. Como porque é turista, fazer completamente turismo. diferente. E de Fui mais quando tu focada fazes o naquilo trabalho, que ia desculpa fazer. te cortar, depende de que posição tu estás a trabalhar. Se faz como fotógrafo, se faz como cameraman, se faz como diretor, realizador, depende. Se for como produtor, tu quase que nem sequer vais ter tempo para ver outras coisas, porque o teu foco vai ser a equipa, a logística da equipa, os locais, garantir que os locais estão todos prontos Vais para fazer as reperagem produções. ainda? Vais fazer as reperagens, tens de Vais fazer antes? vais antes, vais depois, vais durante e vais depois no fim para garantir que o espaço ficou exatamente igual como o encontraram. E depois tem sempre os touches que tens que fazer depois do final de todas as gravações. Garantir que todas as cenas foram feitas, se tens todo o conteúdo, Vais se é necessário. visionar primeiro. se É um tens que processo, a produção. regravar. Vocês veem aqui o podcast, tudo bonitinho, as pessoas falam tão bem do podcast. Olha, recebo tantos elogios. Isso é bom. Ainda há pouco tempo o Gita Finha mandou uma mensagem. Mana, fogo, aquilo está top. É a qualidade de imagem. E nós somos muito bem tratados, né? Nós somos aqui muito bem. Vocês não veem o backstage, mas olha, vocês vão ver nos nossos Instagrams, às vezes publicamos nos stories. Aqui Somos muito pinta-se. bem tratados. Então quando as pessoas E veem come-se isso, aqui bem, come-se bem. Aqui Facto. quase se almoça já. Hoje eu já não almoço. Quase se almoça. Eu que estou a lutar com a minha dieta, hoje já fui Já desviado. desfizeste da E dieta. tudo isso é Hoje também ela parte não- da produção, né? Que as pessoas não veem, mas esses artistas estão no backstage que trabalham para preparar todas as condições para que tudo aconteça. Inclusive a equipa técnica também é produzida, né? Sim, Tudo que vai acontecer de no coisa. Como produtora, qual é o teu maior sonho? O que é que tu gostavas de fazer assim? Bom, como produtora, uma expedição. Posição. Estou-me a lembrar- Expedição. Expedição. Já sabes, faz Expedição. Sim, muitas. expedição. Sim. Porque Para onde é que seria essa expedição? Eu não tenho um local específico. Eu sei que eu quero fazer, quero É a ter a experiência experiência. de ter uma expedição, porque é totalmente diferente do que tu estás a fazer num meio controlado. De estar a fazer dentro da cidade ou fora da cidade. Porque ali tu não vais ter. Eu não vou poder ligar no telefone para a Dicla que está no escritório. Olha, o nosso pneu furou, ou estamos sem isso. É a manda não aventura sei o quê. que Tu não inclui, né? A tens isso. aventura. Tu não tens isso. Yes. Tu ali na expedição tu vais ter que te virar com os meios que te foram oferecidos e fornecidos. Mais nada do que E isso. adaptar a todos os ambientes, né? Vais tendo vários ambientes. Sim. E conhece muitas coisas durante uma expedição. Eu Sim. quero numa com Jess Artes, eu quero muito ir nessa. Na Willa, conhecer aqueles lá. lugares. Quero muito ir com Jess Artes. Um beijão para ti, Jess Artes, também. Nós, como é que fazemos para ir à expedição com a TAG? Quer dizer, nós vamos direto para a cidade, TAG. primeiro. A TAG realiza expedições. Quer dizer, não é o nosso foco agora das expedições, não é? Mas dentro daquilo que são os nossos serviços, ajudamos a deslocar a um determinado sítio, ou E depois principalmente dali- depois Andar a dali pé. o passageiro. Tu vais. Porque Pode a ir. aventura é essa, né? A Não aventura é é essa. ir de avião de um lado para o outro. Avião Depois tens que ir é- de carro, não é tens, fácil. Facilitado. tens que comer pó para valer a pena. Largas o carro, começas a andar, Senão não no vale meio a da pena. trilha. Exato. Eu estou a ver o Rui assim, com o chapéu de comandante e com esse style. Eu fiquei a imaginar, também podia ser assim, né? Os comandantes começarem a vestir assim, mais Bem descontraídos. fashion. Ele está muito fashion para um Tá muito comandante. fashion para um Está um comandante Este é mesmo mais, de. é mais marinheiro. Ele é fashion dante. Eu sou um comandante diferente. Um coma fashion. Ele está bem Yeah, Vogue yeah, Magazine. E Ele eu está acho que bem ele faz Vogue tudo, ele faz Magazine. que ele faz Aham. tudo, ele vai chamar as pessoas e tu, como é? Entra aí, pá, entra, vamos. A pessoa vai Bem entrar para o rápido, avião, né? eu, mas entra já, olha a hora, olha a hora. Como passageiros, sabemos que há claro que há um protocolo, e há um protocolo também em relação à vestuária, né? Teve aqui o Rui Carreira a A falar barba sobre isso. também, não é? A barba também? Acho Tem que também, não é? Barba, Cabelo, Talvez cabelo sim, mas barba não. Acho que barba não é sempre também assim tão Pelo menos um rigoroso. bocadinho parada, não pode Os ser uniformes assim. que vieram do militar e que foram ficando um bocado mais elegantes, mas se calhar não chegamos a esse ponto, não chegamos ao ponto assim mais descontraído, mais mais festa. descontraído. Não já, sim. ele é que está muito à frente, não está? Está Não, muito para a mas frente. Isso é sim. a parte de Do tempo dele. 2050. Muito para a frente é Boa, boa. Eu Isso sou um faz-me lembrar os visionário. passageiros. Será que os passageiros também têm um vestuário adequado para entrar no avião? Há vestes Olha, que não entram, por Eu exemplo? tenho, quando é voos muito grandes, eu gosto de ir de fato treino. Sinto-me É mais confortável. cômodo, sim. O mais confortável Não possível. gosto de ir com roupa Ténis, apertada. Não, calças eu gosto de largas. roupa Exato. assim, E acho que o nem caminho formal. é exatamente este: é estar à vontade. Portanto, as companhias aéreas não definem uma regra
ou uma imposição que temos que ir, o passageiro tem que ir daquela forma. Mas há recomendações para fazer uma viagem mais tranquila, tem que ir com uma indumentária à vontade, que se sinta à vontade. Por exemplo, uma mulher não pode ir de salto altos, por exemplo. Não pode? Salto altos. Quer dizer, Mas não é não tiver que, as passageiras de saltos vou altos. corrigir, não é que não pode, não é Pode, mulher pode recomendável. tudo, Não é mulher. recomendável. E isto porquê? Porque até há questões de safety. Portanto, nós fomos na indumentária, Segurança. vamos relevantar Salto aqui pode questões. escorregar. Mas eu por acaso já vi Exatamente. muitas passageiras de salto alto. Já viajaste de salto alto, Rosana? Eu não, Saltos eu não altos. uso saltos Não altos. usas saltos Não altos. uso. Period. Ponto. Imagina, Olha, eu vou dar um a exemplo. passageira nervosa com o salto alto a bater, nervosa a andar Salto à alto volta pode do ser salto uma alto. arma, sabes que pode Vou- ser uma vou- arma. dou um Não é? exemplo. Um rico fino. Um tema, por exemplo, que é interessante, é sensível. Mulheres grávidas, por exemplo. Uma mulher grávida, em estado de gestação, tem que estar o mais à vontade possível, até por causa da circulação sanguínea. Ok. Né? Portanto, está a bordo, pode ter alguma complicação. É bom que se vista de uma forma o mais confortável possível. Mas se eu quiser viajar com calção super curto e com um topzinho super decotado, Vai apanhar frio posso no ou não avião. posso entrar no avião? O quê? Vai apanhar frio no avião. Apanhar frio. Sim, a vida é minha. Se eu quero apanhar frio no avião, como é que se faz? Não, Já aconteceu algum caso, por exemplo, proibirem a pessoa de entrar porque ela está... Depende, nessas vestes. varia muito de cultura para cultura, mas atenção, a tripulação pode colocar um passageiro, pode impedir um passageiro De entrar. de Pode. entrar. Sim, É direito à depende Se da- ofender, direito à o, missão. por exemplo, Exato. se for ofensivo para os outros passageiros, né? Correto. Porque eu não posso Correto. viajar nua, se tiver biquíni, não. Certamente que não, porque se ofender, há culturas que são sensíveis. Portanto, temos culturas que são sensíveis Isso às lembra-me partes, do Dubai. às No partes Dubai, mais íntimas. O Dubai, tu Aí estás deve com uma ser roupa que rígido. para nós é completamente normal, para eles é super ofensivo. Nem sequer olham para ti. Fazem outras coisas Temos mais passageiros com, às Não, vezes, olham com, bem, mas olham disfarçados. feias. Os homens e as mulheres. Com roupas. Olhadas terríveis. temos passageiros com roupas com dizeres, com mensagens que podem ser discriminatórias, tanto raciais como... Isto observa-se, não é? Isso observa-se Ok. também. Portanto, são questões que são sensíveis. Não há uma regra própria, uma conduta, não é? Mas há recomendações para que o passageiro utilize um certo estilo de indumentária para... Dá-me para a perceber que também é uma viajar. questão cultural, não é? Porque, por exemplo, para nós, mulheres africanas mais avantajadas, se calhar chamamos muito mais atenção. Nós com uma roupa Sim. que não seja propriamente indecente, Interessante, sim. já chama muito mais atenção do que uma mulher Menos europeia, avantajada, caucasiana, com um Sim, corpo sim, mais com o corpo mais slim. diferenciado. Chama menos atenção. Então, para nós, se calhar o cuidado ainda é maior. Sim, mas desde que não seja, quer dizer, o mais importante é que não seja ofensivo. Agora, cada mulher tem a sua característica, não é? De acordo A sua a fisionomia. a sua fisionomia, claro. Mas desde que não seja ofensivo, é claro que não. Depois isto, cada um, o seu psicológico fará depois o juízo do valor aí. Tivéssemos mas- fazer uma checklist, o que é que vestir, o que é que calçar, o que é que levar na mala de mão para um voo. O que é que farias, Rui? Para os homens, né? Tu estás aqui a representar. Pá, eu Saltos altos nem pensar, né? Os ténis homens. sempre. Ténis sempre. O ténis é Que é o mais- recomendável. O ténis é É é mais muito confortável. Bom. É Com meias para confortável. depois poder Depois, descalçar. Poder Uma meia alta. descalçar, exato. Uma meia alta para o frio não entrar ali entre o pé Para não encontrar lugar. E a calça. e a calça. É, uma meia alta. Depois, Ténis. o que eu prefiro é fato de treino ou calças muito confortáveis. Foto de Tu treino. já andas assim com roupas já super confortáveis. Ele é bem sempre, né? despojado. Está sim, sempre, yeah. está sempre confortável, não quer saber? Mas é por aí. Joel Zé. Mas Não é gosto de este sentir estilo. apertado. Para as mulheres, Rosana, Apertado, um cheque. Depende muito do para onde ela vai. O que é que ela vai fazer também, né? Exatamente, Pode estar a sim. viajar a trabalho, Sim. pode estar a viajar para turismo. Mas eu normalmente é uma calça, pode ser jeans ou não, um ténis e se calhar um casaco, porque eu sinto muito frio, então tem de ser sempre alguma coisa para me aquecer. Eu levo sempre a minha almofadinha. Se eu não estiver a viajar em executiva, eu levo sempre a minha almofadinha para o pescoço, para tu poderes dormir com mais ou menos Dormir mais- confortável. Sim. Levo sempre um casaquinho também, até pode estar na mala de mão, para não te atrapalhar durante o voo. E acho que também depende para onde é que tu vais, né? Para que país vais, porque vais para um país frio, naquele momento está frio, tens que levar mais Tens que levar roupa. mais roupa, sim. Yeah. Mas a mala de mão também é Para importante, não né? apanhares Aquilo que o- levamos na mala é de a mão. mala de mão, porque tu tens mais um casaco lá. Quando saís do avião, estás um fato de treino, por exemplo, Exatamente. com capuz.
Sais do avião, metes o casaco, já está Metes um tudo. Depois uma plover, camisola por dentro. um ploverzinho, exato, no tempo de frio. Agora, na mala de mão há coisas que nós não podemos levar, né? Facas, Ouve, pistolas. nem Não objetos. passa, tu não passas. E Nem se calhar bombas. nem sequer vão te deixar voar. Vão te perguntar porque é que estás a levar esse material. Vais ser interpelado logo pela segurança Pela portuária. segurança. Cremes, mas os cremes aí é que Segurança faz um bocado de aeroportuária, confusão. sim. Sabes que no Oriente há determinados presentes que não se podem levar. Mas eu tenho uma pergunta para o Joelson. Falou de que as companhias podem fazer proibições. Essas proibições só são para voos internacionais ou também são para voos nacionais? Não, voos nacionais também. Para voos nacionais também. Portanto, Em Então quer relação ao dizer, salário, em se eu, relação ao sim, salário. se eu quiser ir de Havaianas para Benguela, não posso? Não, pode. Portanto, por ser um voo doméstico ou de curta duração, pode ir um bocadinho mais à vontade. As companhias aéreas não é que proíbem. Atenção, não proíbem, mas recomendam. Agora, se for excessivamente, como por exemplo a Dicla disse há bocado e bem, uma roupa que seja provocante, que seja indecente, Lingerie. aí sim, lingerie, por exemplo, a tripulação cabe este direito de tomar ação sobre o passageiro. era um voo impedir. divertido. E não essas era? ações Vamos um dia os passam. dois. Um de cuecas, outro de Mas lingerie. não Tudo é gosta de que- lingerie. Vamos testar se nos esbarra ou não. Chegamos até a porta do... Não, nem chegamos até a porta do avião. Se calhar nem Depois entramos no avião aeroporto. frio. Ouve, nem entramos no aeroporto para começar. Nem saímos do carro. Não sei. Lá vai aparecer uma senhora com um pano para me amarrar. Sabes que é uma Isso senhora que vão se, a correr. polícia, se a polícia não Já vos tá. interpelar Meu logo Deus ali, do céu, vamos logo, pagar logo, logo a entrada Agora do vê a notícia. aeroporto. Dico Brito e Rui Silva na cadeia por tentar entrar em avião. Aeroporto. Que Pudor. descarados. Que Pudor. descarados. E na mala de mão, o que é que nós podemos levar e não podemos levar na mala de mão? A segurança tem as suas normas e tudo isto é feito em conjunto de uma política de segurança operacional. Em inglês até é mais fácil perceber. Em inglês há uma português, nós utilizamos o termo segurança que vale para os dois termos em inglês. Safety e security. Safety, portanto, são mais aquelas ações que estão associadas a riscos de acidentes, não é? Em que a companhia aérea, portanto, define vários processos ou riscos de danos que possam afetar passageiros, tripulação e o bem, a aeronave em si. And Em security? que o risco tem que ser o mínimo possível, portanto. E depois, no fundo, tudo isto que foi levantado aqui pela Dicla está associado a esta componente de safety, que é no fundo, o mínimo possível do risco a bordo. Aquele creme. que Aquele nós creme, aquele compramos. 100 perfume. mililitros. Aquele Sim. creme, aquele perfume, este artigo que foi mencionado aqui pela Dicla. Não vamos matar quem com esta creme. prenda. Sexual. Nós vamos matar o quê com o creme? Foi identificado algum risco a bordo que Ou é- possa colocar ou em aquilo causa pode a segurança do Fingir passageiro? que é uma bomba e eles... O creme eu por acaso nunca Pode. percebi. O perfume, os O vaporizadores creme, percebe-se, olha, mas o creme O creme e o perfume é muito simples. Não será por questões aquele comerciais? recipiente. eu acho que é mais por questões comerciais. Eu tenho a impressão que a ideia é que tu compres. Não. No free segurança, shop, bem. no free shop. Exato. Não, No porque free sabe por shop. que não pode ser comercial? Porque depois de passar aquela segurança, aquele controle, tem o duty free, pode Sim, comprar. mas não isso pode? aí é que recomendável. Que é estranho. Abres o creme na mesma. Não, portanto. Não. Por isso é que não pode Portanto, ser porque- portuguesa. porque- Está selado, mas não fica selado. Sabes? Não, porquê? Porque vamos lá ver. põe do Porque naquele recipiente do creme Pode ter outras pode ter coisas. outras coisas. Pode ter químicos que provocam Inflamáveis. explosões. Ok. Inflamáveis. Mas qual é a Muito diferença bem dito. entre Está a ver? de 50 e de 100? Não, O tamanho. É a quantidade. Consegues pôr lá mais coisas, né? É a quantidade. No 100 Portanto, se consegues fosse uma pôr lá. quantidade ilimitada, eu podia fazer ali uma composição química que colocasse em O que eu risco. percebo é que no free shop está tudo bom. bem, porque toda aquela mercadoria já foi Já foi inspecionada, né? inspecionada, já passou Então tu pelo podes controle. usar aquela mercadoria. Eles até ainda selam mais ou menos, né? Está no saquinho, tu consegues abrir Exatamente. e podes usar a bordo também. Rosana, tens perguntas para nós, para a TAG? Tenho sim, 2 ou 3. Até que ponto as companhias aéreas podem definir essa segurança aqui, entre aspas, ou limitar essa segurança, né? Nós sabemos que existem produtos ou objetos que não podem ser levados a bordo, né? Mas até que ponto é um capricho, entre aspas, da companhia aérea e é um zelo pela segurança de todos? Pois, até se calhar vou ser um bocadinho mais profundo. Nem sempre tem a companhia aérea. Portanto, isso são já normas de autoridades, Da aviação, autoridades sim. exato, da aviação civil que definem.
E são normativos, são, portanto, recomendações e as companhias aéreas adotam-nas. Portanto, as companhias aéreas podem, em si, dentro daquele normativo que é definido pela autoridade, estipularem as suas regras. No fundo, é feita esta avaliação do risco, portanto, que é dentro desta política de safety. Então, é feita uma avaliação menos risco possível ou que seja aceitável. No fundo, esta avaliação que faz, qual é o risco de transportar este material, não sei, este telefone, por exemplo, o que é que pode acontecer do transporte daquele objeto. Naquela mercadoria. Hoje em dia pode-se pôr bombas em tudo, até no telefone. Exatamente. Agora, será que nos aeroportos, quando a gente passa com estas coisas, se detecta já? Se já há a possibilidade de se detectar isso? De certeza que há. Não há. Pelo menos, olha, no Dubai, que aquelas máquinas onde a gente passa, detecta tudo. Eu tenho a certeza. Aquilo é um laser. Só ainda não consegue, o raio-x só não consegue dentro do corpo, né? Senão não teríamos aqueles casos de pessoas que transportam dentro do corpo. Depende, já passaram aquelas máquinas que fazem. Conseguem? Ok. Porque há vários casos de pessoas que escondem objetos, que engolem, que põem nas partes mais íntimas do corpo e que passam. Aqueles aeroportos, mulheres que são usadas como mulas. A já passou naqueles aeroportos que têm um scan corporal. Portanto, aquela é uma máquina muito complexa. Aquela é para dentro do corpo também. Tu tens uma no aeroporto para ver isso. Será que nós vamos ter essas no aeroporto, no nosso aeroporto internacional, António Agostinho? Temos? Não, neste novo temos uma. Porque eu, quando fui buscar os brasileiros, os cantores, chama. No 4 de fevereiro? Sim. Ok. Eles levaram eles para uma salinha e eu estava a ver ao longe. Então, tem uma máquina que eles fazem assim e aquilo gira. E aquilo deve fazer o scanner completo dele, para ver se leva ou não droga com ele. E eu achei muito interessante. E no voo do Brasil há muita gente que é parado para lá. É tudo para a segurança, né? Do passageiro, essa da nova tripulação. máquina que está-se a usar nos eventos a 360, que faz mas o é uma cabine. Completo. Mas é uma cabine, ok. É uma cabine. É exatamente isso, mas é uma cabine. Ou seja, vai sofisticando, a tecnologia também vai acompanhando a necessidade, porque as pessoas depois vão se adaptando, né? As pessoas têm uma imaginação muito forte. As pessoas vão sim. também aperfeiçoando os seus truques, então a segurança também tem de a tecnologia tem que começar a melhorar. Nós, quando cada vez passamos naquelas portas, em muitos aeroportos europeus e no Dubai principalmente, em que a gente sente que tem câmaras, tem coisas ali, de certeza que estão-nos a tirar a fotografia, estamos a fazer um raio laser, um raio-x. Sorria, você está sendo filmado. Um raio-x completa as coisas, não é? Mais uma, Rossana. A outra é, eu sei ou tenho o conhecimento de que cada companhia aérea adota regras de acordo com o seu país de origem e de acordo com costumes, hábitos e legislação. Nós, TAG, temos restrições em relação ao vestuário. Quando eu digo restrições, é mesmo aquelas mesmos strict rules. Por exemplo, se estiveres nos países da Arábia Saudita, eles se calhar devem ter restrições que as mulheres se calhar só podem usar o hijab, só têm que estar assim, os passageiros internacionais têm que cumprir com essa regra, com aquela. Nós temos isso. Nós, TAG, não. Restrições em termos de indumentária, não temos uma política que seja tão extrema que proíba o passageiro, não. Se calhar nunca foi preciso também, né? Nunca foi necessário, porque a nossa cultura até é uma cultura muito conservatória, portanto é uma cultura, sempre foi, agora é que estamos a nos abrir um bocadinho ao mundo, mas o angolano por si é muito conservador, não é? Até hoje. Agora é que está assim, ser mais light, mais solto, fashions assim como Rui. Straight out of runway. Mas não, a TAG nunca teve a necessidade de definir uma política tão rigorosa e tão dura em relação à indumentária dos seus passageiros. Há recomendações. O nosso website é relativamente, só para responder, só para reforçar algo que a Dicla disse, tem informações relativamente aos artigos que são proibidos de transporte, como dentro das bagagens e o que é permitido a nível do check-in. Isso é muito importante consultar antes de viajar, para evitar dores de cabeça, choros. Exato, voltando aqui à pergunta, não temos. Mas atenção, a Emirates, no caso dos Emirados Árabes Unidos, a regra é para o país, mas a companhia aérea é muito internacional, é muito Sim, liberal. É uma companhia internacional. Exato.
Não, porque Ok, para acomodar todas as culturas, porque senão também se tu ficas muito duro em relação a essas regras, depois acaba por evitar. Muitas pessoas não querem visitar o teu país, né? Exatamente. Como já aconteceu. Aliás, eles são mais abertos do que aquela zona toda ali à volta. Sim. Mas eles também agora têm muito mais turistas que os outros todos à volta. São um país mais comercial, tem E o que me esse parece, objetivo. que Turismo agora a alimentar. Arábia Saudita está a tentar E para o mesmo caminho. abrir E outra vez, para copiar através o do modelo. futebol, Copiar o através do turismo, Exato. que agora já estão a abrir o turismo, que antes não abriam, E já foram buscar os grandes do futebol. do futebol, porque eles é que são agora, neste momento, os grandes embaixadores. E eu estive a ver uma reportagem no outro dia, eles estão a ser muito inteligentes. Estão a buscar o português, estão a buscar o francês, estão a buscar o não sei o quê. Então, estão a agregar ser valor invadidos às culturas. com muitos turistas de várias zonas do mundo, e aquilo vai ser, na minha opinião, o próxima bomba. Próximo Emirados Árabes Unidos, né? Próxima bomba, Acho interessante porque preparem-se. os Emirados eles ganham com turismo, né? Eles são sustentados, É a só economia turismo. deles é sustentada maioritariamente pelo turismo. turismo. Então toda a estratégia do país está montada em torno disso. Imagina eles agora começarem a colocar mais limitações e perdem logo essa vantagem que eles conquistaram. E nós temos muito que aprender em relação a isso também, né? A gente Uma aprende boa muito com o lição turismo. em Sim, relação sim, Aliás, sim, eles têm ao uma turismo. coisa engraçada, eles mudaram agora. Antes, o fim de semana deles era sexta-feira e aos sábados. Trabalhavam aos domingos. Eu por acaso já fiz uma viagem de serviço. Sexta-feira e 2 sábados. Sexta-feira e aos sábados. Mas agora sexta e alteraram para ajustar precisamente ao À ao cultura mundo ocidental. ocidental. Portanto, sábado e domingo são os fins de semana. É Eu estratégia. por acaso já fiz uma viagem de serviço ao Dubai e trabalhei num domingo. Ficou Porque o domingo é a estranho, segunda. mas Fica... estava a É a trabalhar mesma num coisa, tens 2 dias, depois tens uma Mas segunda. agora ajustaram Boa. sábado e domingo. Destinos de sonho, Rossana, para nós finalizarmos aqui, estamos quase a aterrar. Destinos de sonhos, tem muitos países africanos que eu gostaria de viajar, de eu conhecer. Sim, tipo também. top 5 prioridades. Top 5. Nigéria, Havana. Nigéria, Lagos, também leva-me como contigo. Moçambique. Eu vou. Moçambique é lindo. Moçambique é Cabo lindo. Verde. Está cada vez melhor, Bem, Moçambique. Os primeiros dois, Nunca a tive TAG, Cabo a Verde, TAG voa certo? para os Pois, primeiros os dois, dois, podem sim. ir com a TAG. Cabo Verde é Primeiros muito dois. europeu. Cabo Verde, Cabo Verde é muito Fica europeu. infelizmente muito europeu. tivemos que interromper, mas Moçambique, Moçambique E Lagos consegues ir pela pode- tag. pode ir Nigéria pela tag. também, né? Tem Luanda, Lagos. exato. Mais. Que outro país é africano que eu gostaria de conhecer? Tanzânia? Sim, também Tanzânia? é muito bonito. O Egito. Marrocos. Marrocos também. Marrocos. Mas Marrakech. eu gostaria de, e se calhar vou poder fazer isso num futuro próximo ou num futuro distante, poder pegar e viajar de carro por África mesmo. Muito obrigada, Rossana, por partilhar estas experiências connosco. Rossana David. David. Ela é produtora de conteúdos audiovisuais e também gestora de clientes. Obrigadíssima. Foi um prazer enorme. Obrigada. Obrigada, Miss T. Joelson, Obrigado. Tinhas que obrigado, acabar com sempre isso. prazer. por estar aqui sempre pronto para responder às perguntas tag. Hoje Comandante, vamos aterrar? tranquilos. Em espanhol, não? Pode, a terra tua. Vamos já em português, né? Em português agora. Está bem, em português. Só para não portinhol que depois ninguém percebe, tem que pôr legendas, dá trabalho aqui a produção. Bom, foi então este voo, Luanda a Havana. Sejam todos muito bem-vindos à Havana. Vamos aterrar em 5 minutos. Estamos a fechar portas. Apertem os cintos para aterrar no aeroporto. 4 de Não, fevereiro. do Não, Havana. da Havana. Ah, José Havana. Martí. Disseste José José Martí. Martín. Comandante Rui? Espero que tenham gostado. Foi um voo calmo, tranquilo. O voo abanou, mas não. Não caiu, nunca cai. A temperatura esteve boa e espero que gostem agora da Havana. Bem-vindos. Bem-vindas à Havana. Bem-vindos. Até o próximo voo.